Olá, queridos alunos, vamos começar a semana 3 do Plano de Ensino Tutorado, PET 6, e nós temos uma grande personalidade, um pensador aí, filósofo, e também considerado aí o pai da nossa psicanálise, Sigmund Freud. Então, Freud, ele nasceu em 1656 e foi falecer em 1939. Então é uma oportunidade aí de nós estudarmos um pouco mais sobre a alma, a psique, né? Perceber as nossas pulsões primitivas, tomar consciência sobre essa relação entre racionalidade e desejo, a relação corpo e mente, né? E a frase é impactante e ao mesmo tempo muito significativa de início: somos feitos de carne, mas temos de ver como se fôssemos de ferro. Isso é uma frase que expressa a nossa vida praticamente, né? Aí nós estamos aí num contexto em que vem já várias correntes filosóficas que já vão se desencadear depois no existencialismo. Então vários pensadores refletindo a contemporaneidade. É uma reflexão muito importante da vida do jeito que ela é, né? Então esta frase mostra aí a nossa fragilidade e mostra também que nós temos aí a nossa humanidade, a nossa existência, e muitas vezes nós somos cobrados na sociedade, somos cobrados da família. Quando fala sociedade, toda instituição, todo contexto em que a gente vive fora do eu, né? Então, nesse sentido, a gente tem nosso pensamento, nosso jeito de ser, aquilo que são as nossas vivências, vamos acumulando frustrações também, né? Então, o Freud, ele foi um homem aí que mostrou a nossa fragilidade. E, em especial, é ele que oficializa, então, a dimensão do inconsciente, né? O inconsciente em nossa vida. Esse termo, apesar que nós já temos alguns elementos que vão vindo de outros filósofos anteriores sobre essa questão do inconsciente, mas é ele que oficializa, nesse sentido, essa nossa dimensão muito forte da vida humana, né? Que traz aí toda uma questão aí de perceber os nossos desejos mais secretos. Ele nasce na República Tcheca e morre em Londres. Foi médico, neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise, né? Então, o que é a psicanálise? O texto traz aí muito interessante que é uma teoria que pretende explicar o funcionamento da mente humana, né? Então tem um método aí de tratamento de diversos transtornos mentais. Nós temos a questão do divã, né? O que é o divã? Que a gente sempre vê essas imagens aí daquela pessoa deitada no divã, né? Deitada aí numa cadeira e ali fazendo terapia. É aquele momento que você está no terapeuta, né? Que ele vai te ajudando a você se conhecer melhor através de palavras soltas, né? Para psicanálise em Freud é chamado esse momento de técnica de associação livre, né? Porque são dois os fundamentos da teoria psicanalítica: os processos psíquicos que nós temos, né, que passam em nossa mente, e esses processos, principalmente o inconsciente, são dominados principalmente por nossas tendências sexuais. Temos assim, muitos vídeos que falam, materiais diversos que na internet você acha sobre o Freud. Eu indico aí um filme muito interessante sobre a vida dele, um excelente filme mesmo, chamado Freud Além da Alma. Então o Freud, ele iniciou seus estudos pela utilização da técnica da hipnose, que era assim usada naquele momento, né, ali no tratamento de pacientes com histeria, como forma aí de acessar aqueles conteúdos mentais que muitas vezes a pessoa tem muitas barreiras, né? Só que viu que a causa da histeria ela era psicológica e não orgânica, né? Não do nosso organismo, mas muitas vezes de questões mentais mesmo. E essa hipnose serviu de base.
para outros conceitos que vão vir depois por Freud, para desvendar esse inconsciente. Freud acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana, né? Interessante que Freud escreveu que no transcorrer da modernidade, nós humanos aí, nós fomos feridos 3 vezes no nosso narcisismo, né? A gente tem que relembrar lá o mito de Narciso, aquele jovem muito belo que se viu numa imagem no rio pela primeira vez, ficou tão encantado que se jogou na imagem e morreu, né? Um mito meio trágico, mas que mostra essa questão de ficar preso a si, né? É muito interessante, você acha aí muito fácil sobre o mito do Narciso. Então, o que foi ferido na nossa vida, né? Primeiro, o Nicolau Copérnico, quando ele provou que a Terra não estava no centro do universo, foi aquele espanto, né? Assim, muitas contradições que tentavam dizer que ele era um louco, né? Uai, nós que somos o centro do universo. O Darwin, quando ele mostra essa evolução da condição de todo ser, principalmente do ser humano, que os ancestrais nossos tinham uma certa semelhança aí com os primatas, né? Então a gente não era tão especial no mundo. E outro momento que fere o nosso egocentrismo humano aí é a psicanálise de Freud, né? Que vai mostrar que o inconsciente, muitas vezes, ele é mais forte, muitas vezes, o tempo todo, ele é bem mais forte em nós do que a própria consciência, né? Então, por isso que tem esse tema sexo e libido, porque Freud ele buscou explicar a vida humana e recorrendo principalmente às tendências sexuais, né, que chama de libido. O que é libido? Uma energia sexual que nós temos. Hoje temos uma onda muito grande aí de pessoas assexuadas. O que é pessoa assexuada, né? A pessoa, principalmente se dá muito com essas pessoas conservadoras, moralistas, muito religiosas, assim, que desprezam o sexo. E é interessante que elas desprezam, apontando que isso é pecado, que isso é coisa de gente que é fraca, mas acaba que depois por trás muita gente tem muitas histórias aí que é muito na imagem parecem pessoas muito santas, né? Porém, esta energia faz parte da nossa condição humana, então ela é um leão dentro de nós que a gente tem que tomar cuidado. E, segundo Freud, a contradição aí entre os impulsos sexuais e a vida em sociedade gera no ser humano um tormento psíquico muito grande, porque nós temos desejos, nós temos libidos, e se você quer passar uma imagem para a sociedade, essa questão de ser santo, né? Isso é uma coisa muito super complicada, nem vou tratar aqui, porque... Então, para Freud, a boca ela é uma zona erógena, que quer dizer a parte do nosso corpo que excita muito, principalmente sexualmente, né? Então é uma explicação, por exemplo, quando estamos comendo demais, quando a gente fica comendo demais de forma compulsiva, né? Isso tem até as suas explicações aí de como que a gente está equilibrado na vida, né? Uma pessoa equilibrada emocionalmente, sexualmente, é uma pessoa aí que a pessoa sexuada, né? Uma pessoa cheia de energia para a vida. O nosso equilíbrio acontece emocionalmente. E a relação entre as tendências sexuais, a libido, o nosso psicológico, né, é importantíssimo. Quando a pessoa nega uma dessas áreas, então aparecem aí os sonhos, né? Os sonhos é muito interessante na interpretação freudiana. Tem a interpretação dos sonhos, né? Uma obra dele. Então, segundo Freud, os sonhos são expressões deformadas ou simbólicas de desejos reprimidos. Então, muitos estudiosos de Freud consideram como um momento fundante da psicanálise, principalmente a publicação aí da obra dele, né, Interpretação dos Sonhos, que foi em 1900. A transferência e sublimação, que é importantíssima, né? Então, a psicanálise, quando a gente vai num psicanalista, por exemplo, é para tratar das doenças mentais. Então, o psicanalista leva o paciente a identificar as origens do problema.
A transferência, na terapia psicanalítica, acontece a transferência dos sentimentos, né? Quando a gente tem muito amor e tem ódio, a gente tem experiências positivas e negativas. Costuma sempre a gente transferir para o analista, né? Jogar a culpa nele. Isso falando nessa relação cliente-paciente e analista ali, o psicanalista. Mas assim, no dia a dia a gente tem algum problema, quando eu transfiro para o outro é porque eu não quero me reconhecer. Mas na terapia é importante para ir o profissional, ele vai te ajudando a você voltar para você, né? Então aí que vem a questão da sublimação. Sublimação é a transferência da libido, porque a gente tem uma força grandiosa nesse sentido sexual, no sentido aí afetivo. Então a gente tem que sublimar, porque se a gente for ver em volta dela, é claro, você não pode negar, mas se você for alimentar, igual eu disse, é um leão, né? Então a transferência da libido para outros objetos de natureza não sexual, gerando fenômenos como a arte, a religião. Então buscar controlar-se, por exemplo, em que essa energia toda sendo canalizada, né, para outras áreas. Não negar, tomar cuidado nesse sentido, não negar, que precisa ser bem consciente, né? Senão uma pessoa que é assexuada no poder, por exemplo, ela começa a perseguir outras pessoas. É uma coisa trágica, porque vem todo esse problema, né? Você tem que ter consciência dos seus desejos, não é viver em prol deles, mas ter, isso eu estou falando dentro aqui do pensamento de Freud. O complexo de Édipo é interessantíssimo também, que é a história do Édipo Rei. Então tem toda uma mitologia, né, sobre a questão, mostra o conjunto dos desejos amorosos e hostis, que muitas vezes o menino, enquanto ainda é criança, experimenta com relação à sua mãe, né. É uma história da tragédia de Sófocles, século V a.C. Então é um mito, conta a história de Laio, o rei de Tebas, que teria sido avisado por um oráculo e sobre o seu futuro maldito, né? Qual que era o futuro? Ele seria assassinado por seu próprio filho, e o filho se casaria com sua mulher sem saber, ou seja, a mãe dele. Jocastra suicida-se e Édipo fura os próprios olhos como punição por não ter reconhecido a própria mãe. É a questão do destino nesse mito. Mas o Freud, ele traz para mostrar essa relação. Muitas vezes a relação ali inicial, né, no seio da família, em que a criança, o menino se identifica mais com a mãe e a menina se identifica mais com o pai. Ou se acontece de modo diferente, né, tem toda uma questão de análise. O id, o ego, o superego, que em 1923, no livro O Ego e o Id, o Freud expôs uma divisão da mente humana aí, em 3 partes, né? O ego, o que é o ego? A nossa consciência. Superego, a consciência moral, né? E o id, o prazer, nossos impulsos múltiplos da libido, né? Então, segundo Freud, o conteúdo do inconsciente é muitas vezes reprimido pelo ego para driblar a repressão, as ideias inconscientes que apelam aos mecanismos definidos por Freud em sua obra, né, Interpretação do Sonho, como deslocamento, condensação. Então as representações de ideias inconscientes, elas manifestam nos sonhos, como símbolos imagéticos, né, tanto metafóricos como metonímicos. O inconsciente nosso consegue expelir ideias recalcadas. Então quando você fica recalcando aí, negando a sua sexualidade, seus desejos, né? Então nós acabamos depois aparecendo isso nos sonhos, mas aparece cheio de símbolos, os sonhos confusos, assim, a gente tem que saber bem interpretar. Por isso que uma terapia ajuda muito. O Freud, ele propõe que as piadas, por exemplo, que a gente sempre faz, ou as trocas de palavras por acidente, né, nem sempre são inofensivas, elas sempre manifestam algo de nós. São mecanismos dessa fala nossa que articulam ideias aparentes como ideias reprimidas, são meios pelos quais é possível exprimir os instintos nossos primitivos, né?
Então a análise do sonho ela é muito importante para a gente investigar os desejos nossos ocultos, aí, nos conhecer melhor, né? Depois nós temos um texto 2 aí, que o interessante é que esse PET, ele traz um texto bem consciente, né? Bem assim, dentro da tradição filosófica, e depois traz um texto aí para o jovem poder ler e entender. Eu coloquei aqui, né, que esse texto é totalmente assim, fora do contexto, fora de órbita, para a pessoa perceber. Hoje, principalmente aqui, é um texto, não tem nada a ver com a... Tem a ver e não tem, né? Tem nada a ver aqui com o contexto do Freud, mas tem a ver que é texto que é de uma escola de Chicago, e tem um pensador, Thomas Sowell. Ele é um conservador, é um neoliberal. Então aqui vai falar da caverna mental em Platão. Então é um texto conservador. O que é um texto conservador? É uma pessoa fora, anacrônica, né? Quer conservar certas ideias, mas que hoje nós estamos em outro mundo, né? Então fica falando sobre teoria da conspiração aí, que a mídia que controla nossas mentes, essas coisas aí que muitas vezes a pessoa que falta um pouco mais de leitura não consegue entender hoje a mídia, e como empresas, né? Elas vendem seus produtos constantemente, né? As propagandas. Nós que temos que estar atentos aos nossos desejos, aos nossos impulsos, igual eu disse, é igual um leão, né? Poder ter essa consciência, essa formação. Então hoje nós vemos muitas vezes os conservadores, né, os liberais, difundirem muitos aí fake news, querer negar a ciência, buscar aí um comodismo mais de querer conservar coisas antigas que nem estão fora de contexto, né? Mas o importante aqui é o Freud. Então nós temos aí a atividade da semana, são 3 questões objetivas relacionadas com o Freud, para a gente entender um pouco mais. Tem muito vídeo, muita coisa na internet, igual eu falei, o filme Freud, Além da Alma, é importantíssimo, muito interessante. Estudar sobre Freud é a gente entender um pouco mais sobre nós, nos conhecermos melhor, né? E sabermos que essa questão do libido, da sexualidade, ela é muito importante. A gente tem que tratar com muito carinho, com muita consciência, porque é a nossa energia, né? Então, por isso que essa frase lá de início, que mostra bem o que vem a ser aí todo o pensamento de Freud, né? Que nós somos de carne, ou seja, nós somos seres de desejos, somos seres sexuais, né? Mas temos que viver como se fôssemos de ferro, que quer dizer, como se fossem pessoas que não tivessem carne, não tivessem desejo, né? Temos que viver aí sempre mostrando um ar de santidade, umas questões aí que aparecem na sociedade, conservadoras, pessoas que tentam reprimir esses desejos, esses impulsos, e ficam pessoas amargas, pessoas muito sem sentido na vida mesmo. O sentido delas muitas vezes é o poder, o dinheiro, o desprezo pelos outros, né? E Freud tem muito a nos ensinar nesse sentido. Bons estudos, boas leituras, e que possamos aproveitar esse momento para mergulhar nessa arte do pensamento que é a filosofia. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.